E fala, garotada linda! Tudo bem com vocês? Tudo belezinha com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Bael. E aqui quem vos fala, o próprio Bael. E hoje eu trouxe para vocês uma curiosidade que eu já havia trazido nos meus vídeos há um tempo atrás aqui neste canal, mas hoje eu vou falar novamente, vamos tentar entender melhor esta situação, tudo bem? Hoje nós vamos falar do seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu que tá aí me assistindo agora, neste exato momento, tu és brasileiro? Ou brasiliano? E calma aí, nada disso é motivo para alvoroço e para maus entendidos. Agora tu vai ter oportunidade de aprender a origem das duas palavras e como que nós, nascidos neste país chamado Brasil, somos chamados. Mas antes, primeiro a gente tem que definir uma palavrinha mágica. Tu já ouviu falar na palavra gentílico? Ó, essa aqui, ó. Gentílico. Essa palavrinha aí estranha, esquisita, ela deriva do latim, e aí tem esse gen na frente aí, que é uma palavra também, que significa família. Ah, mas por que ele tá falando esse monte de coisa? É o seguinte, já vai entender. É que quando as pessoas nascem num determinado lugar, elas recebem um nome gentílico, que é o substantivo que designa o local de nascimento desta pessoa. Por exemplo, quem nasce na Bahia recebe o gentílico de baiano. Quem nasce no Pernambuco recebe o gentílico de pernambucano. E a nossa nacionalidade também recebe um gentílico, certo? Quem nasce nos Estados Unidos é estadunidense, não é americano. Mas também pode ser chamado de americano. Quem nasce na França é o quê? Francês. Quem nasce, então, em Cuba, cubano. Quem nasce na Itália, italiano. E quem nasce no Brasil? É brasileiro ou é brasiliano? Tá bom. Mas acho que vocês já entenderam o que significa gentílico, né? É a palavrinha dada para designar o local ali onde as pessoas nasceram. Vamos resumir dessa forma, tudo bem? Agora eu vou contar para vocês uma historinha que aconteceu aproximadamente 500 anos atrás. Você sabe o que aconteceu há 500 anos atrás? O Brasil foi descoberto pelos portugueses, né? Nesta terra aqui, o Brasil já haviam habitantes. Já existiam o povo nativo, que são os índios. Mas, enfim, os portugueses, que vieram lá da Europa, encontraram o Brasil. Eles descobriram o Brasil. Portugal descobriu. Mas não é que a Terra tenha sido descoberta assim de repente. Oh, nasceu a Terra! Descobri, achei Nárnia! Não. Portugal descobriu que existia uma Terra aqui. Mas os índios já estavam aqui há horas. Pois bem, eu acho que na escola vocês tiveram a oportunidade de entender um pouco mais sobre o descobrimento do Brasil. E aí o que aconteceu? Os portugueses vieram para cá e colonizaram esta terra, né? E tornaram esta terra, essa imensa terra aqui, que hoje é o nosso país, tornaram a sua colônia. Colônia de férias? Não! Colônia extrativista! Nosso país até hoje é extremamente rico em recursos naturais. Água potável, ouro, minerais diversos. Fora que a terra é muito boa para plantar. Inclusive, se vocês não sabem, a nossa terra é tão boa que o nosso agronegócio, o negócio de plantio, de produtos alimentícios, já alimentou quase
1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Isso só no ano de 2020. Isso para vocês terem uma ideia que o Brasil sempre foi e continua sendo até hoje um país extremamente rico em produtos, em recursos naturais. Agora, há 500 anos atrás, nós tínhamos uma riqueza muito mais abundante do que nós temos hoje, que é uma árvore chamada pau-brasil. Claro, dado este nome por eles mesmos, pelos portugueses. Além do ouro, prata, etc, etc, etc. Então, quando o Brasil se tornou uma colônia de Portugal, a coroa portuguesa, né, mandou inúmeros trabalhadores portugueses de lá de Portugal para virem para cá, para esta terra, a sua colônia, certo? A sua colônia chamada Brasil. Para quê? Para trabalharem aqui. Então, o pessoal vinha de lá para trabalhar aqui, como se a colônia fosse então uma empresa da coroa portuguesa, aonde era necessário que pessoas viessem para cá para trabalhar aqui. Portanto, se aqui era como se fosse uma empresa, os trabalhadores que vinham para cá tinham então a profissão de trabalhar nesta terra, né? Assim como a pessoa que trabalha numa padaria, não todas as pessoas, né? Mas o padeiro que trabalha na padaria, ele é chamado... Qual é a profissão dele? Padeiro. Qual é o nome da profissão do cidadão que constrói casas? Pedreiro. Ou engenheiro, né? Qual é a profissão do cidadão que cuida das plantas, dos jardins, etc? Jardineiro. Falei tudo isso para vocês entenderem o seguinte: os trabalhadores que vinham para cá para trabalhar nesta terra eram chamados de brasileiros. Este era o nome da profissão destes portugueses que vinham para cá, para o Brasil, trabalhar na extração dos recursos naturais dessa terra para que fosse enviado para o seu país natal, que era Portugal. Então, as pessoas que vinham para cá, elas já vinham com este nome, com esse apelido, com este termo designado a elas, os brasileiros. Os portugueses que vinham para cá, eles eram portugueses que tinham a profissão de brasileiro, tá? Muitos deles passaram a viver aqui no Brasil, a morar aqui no Brasil, mas eles não gostavam de ser chamados de brasileiros quando alguém designava a sua nacionalidade. De jeito nenhum, eles eram chamados de portugueses e se ofendiam muito quando alguém os chamava de brasileiros para designar a sua nacionalidade. Se fosse falar que a profissão era brasileiro, tudo bem, mas eles ficavam extremamente ofendidos quando tentavam chamá-los de brasileiros como nacionalidade. Eles eram portugueses, e até mesmo os que nasciam aqui no Brasil não gostavam de ser chamados de brasileiros. Eles preferiam que utilizassem os termos portugueses do Brasil ou luso-americanos. As outras palavras, então, que poderiam designar a nacionalidade das pessoas nascidas no Brasil são brasiliano, brasiliense, brasilense, brasílico. E sim, todos estes termos já foram termos oficiais como nacionalidade dos cidadãos nascidos nesta terra. Inclusive, o primeiro jornal impresso, sabe o jornal de se ler? Esportes. O primeiro jornal impresso no Brasil foi no ano de 1808 e o nome do jornal era Correio Brasiliense e não Correio Brasileiro. Então, o que acontece? Em 1824 foi promulgada, então, uma Constituição Federal. E desde, então, desta promulgação desta Constituição, foi adotado oficialmente o gentílico brasileiro como o
designador da nacionalidade dos nascidos nesta terra. Portanto, acreditamos todos nós que o termo oficial seja brasileiro. Mas é bom que tu entenda, que tu saiba qual é a origem disso. Tenho certeza que a grande maioria de vocês não sabia da origem do termo brasileiro, muito menos do termo brasiliano. E pasmem todos vocês, nenhuma nação do mundo acatou este gentílico para o Brasil. Inclusive, quando pessoas de outras nacionalidades designam o brasileiro, o cidadão do Brasil, eles chamam sim de brasilianos. Todos nós, nascidos aqui, quando designado por alguém de fora do país, somos designados como brasilianos. Inclusive, mais um inclusive de tantas palavras que eu já usei, inclusive. Em inglês, brasileiros, não. Os nascidos aqui no Brasil são chamados de Brazilians. Ó, notem, prestem atenção. Brazilians. E isto literalmente se traduz como brasiliano. Quando algum gringo, principalmente americano, mas todos eles, quando eles vêm para o Brasil e estudam um pouco mais da nossa cultura, do nosso português brasileiro, eles percebem que nós nos chamamos de brasileiros e não de brasilianos, e eles acham isso muito esquisito, muito estranho. Como assim? Vocês são brasilianos e não brasileiros? Aí a gente chega e diz, não, nós somos brasileiros e não brasilianos. E eles, oh, como? E nós, yes, man. É mais ou menos assim. Minhas queridas e minhas queridas, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu fiz um resumão aqui sobre a origem das palavras brasileiro e brasiliano. Eu espero que vocês tenham entendido a origem destas duas palavras, por que eventualmente vamos nos chamar de brasilianos, o porquê que muitas pessoas continuam nos chamando de brasilianos e por que nós continuamos nos chamando de brasileiros. Vocês entenderam? Hein? Não, eu vou repetir. Vocês entenderam? Aê! Valeu, pessoal! Muito obrigado de verdade pela audiência de vocês, por vocês terem estado aqui este tempo todo prestando atenção em mim. E eu vou deixar aqui um recado especial. Gente, continuem estudando, tá? Estudem! Qualquer pessoa pode tirar tudo de vocês, menos o conhecimento que vocês adquirem. Então, estudem, sejam pessoas cultas, enriqueçam sua mente, enriqueçam sua cultura com conhecimento e não sejam pessoas babacas. Mesmo depois que vocês tiverem conhecimento e forem pessoas com muita capacidade para explicar, seja o que for para qualquer pessoa, continuem sendo pessoas humildes e de bom coração, porque é disso que nossa nação precisa para ir para frente. Humildade, patriotismo, conhecimento, bola para frente. Fica aqui mais uma vez meu muito obrigado a todos vocês. Eu conto contigo para que a gente possa transformar esse país numa nação maior do que já é. Forte abraço do Bael. Fui!